E na última rúbrica de Um Autor Apresenta-se, temos connosco Óscar Amorim, um escritor local, oliveirense de Gema. Como é que foi apresentar este seu livro aqui junto dos seus? Olha, foi uma experiência, foi a primeira experiência, já apresentei em tantos sítios e em tantas bibliotecas e até em igrejas, mas para mim foi a primeira experiência ao ar livre, numa feira do livro. E ainda para mais, a Feira do Livro, que é a segunda edição, da qual eu tenho um amor muito especial, porque sempre combati, sempre me bati pela realização de uma feira de livro em Oliveira das Meias. No entanto, eu queria deixar uma mensagem para os responsáveis, uma mensagem não crítica, mas uma mensagem que possa servir para corrigir um futuro próximo. Eu acho que a Feira do Livro devia de ser mais valorizada do que é, mais respeitada, porque verifiquei que a Feira do Livro foi um acontecimento dito vulgar, no meio até, é uma realidade, no meio até de mercados onde havia hortaliças e havia batatas, com todo o respeito que eu tenho por essas pessoas trabalhadoras. Mas a Feira do Livro, caramba, a Feira do Livro é outra coisa. A Feira do Livro é um hino ao livro, em primeiro lugar, um hino aos leitores e um hino aos editores, que não foram aqui falados. Tenho respeito, muito respeito por estas pessoas, e por ter respeito por elas, eu deixava realmente a minha mensagem de crítica construtiva, que para a próxima Feira do Livro levassem em consideração, digamos, a importância, a sensibilidade que uma Feira do Livro provoca nos seus habitantes, neste caso, concelhios. Portanto, sendo que, apesar de ser uma boa iniciativa tomada pela Câmara, precisa de melhoria. Sim, precisa melhoria no sentido de dignidade, só nesse aspecto. Tem que se dar mais dignidade a uma Feira do Livro. A Feira do Livro, eu visito várias, não falo de cor, eu visito concelhias, visito distritais, visito essas feiras dos livros sempre que me é possível, e é com essa visão que eu tenho que acho que a Feira do Livro, eles transformam a Feira do Livro num acontecimento muito digno, muito respeitoso. É um acontecimento para aquele período de tempo, de 10 dias ou 15 dias, ou lá que seja, depende das regiões, e é dignidade. E é essa dignidade que eu apelo. E essa dignidade tem que ser feita antes. Tem que se falar em tudo, como é evidente, mas também falar-se da Feira do Livro, que é uma coisa importante, e não dão a importância que ela merece. Não deram. Mas espero que, enfim, as pessoas são assim, as pessoas vão aprendendo e com os erros, e eu estou a citar este erro para aprendizagem, pronto, porque eu visito muitas, e a única coisa que eu peço é dignidade. Quais são os conselhos que dá para melhorarem para o próximo ano? Olha, vou-me repetir, a dignidade, a palavra dignidade diz tudo, vai desde a divulgação até ao respeito que a Feira do Livro tem perante os seus leitores, perante os seus livreiros. E eu custa-me ver uma Feira do Livro assim, uma coisita no meio das cebolas e das batatas. Repito, com a dignidade dessas pessoas, respeito muito. Mas a Feira do Livro não pode estar misturado com estas coisas. Nem essas coisas podem estar misturadas com a Feira do Livro. A Feira do Livro é uma coisa... Eu não a quero pôr mais digna do que as batatas. Não. Cada uma tem a sua função, são diferentes. Mas não as misturemos, que isto não pode ser misturado. Eu fico muito triste, sabe? Isto nem é crítica. Eu fico triste. Eu andei todo este tempo triste.
porque via que não havia divulgação da Feira do Livro, porque a Feira do Livro, nos outros concelhos e nos outros distritos, aquilo é uma divulgação. Nós, até nos paquímetros, vemos lá a Feira do Livro. Eu aqui vi, eu andei de paquímetro em paquímetro para ver se veia a Feira do Livro. Nenhum tinha. Agora, para alegrá-lo um bocadinho, como é que se sente ao ver ali um mar de gente na apresentação do seu livro? Fico sempre muito feliz. Isto acontece sempre, graças a Deus, e eu fico, as pessoas, talvez por isso, por sentirem que eu fico muito feliz, elas vêm sempre, ao ar livre, ou ao ar fechado, ou seja onde for, as pessoas vêm sempre porque sentem a minha sinceridade. Eu não sou hipócrita, pá. Eu gosto das pessoas, gosto muito, eu vivo com as pessoas, eu não sou capaz de deixar para segundo plano as pessoas estão sempre em primeiro lugar, e depois reflete-se nestas coisas, nestas apresentações, nos convívios que eu tenho sempre tantas pessoas à minha volta, porque elas sabem que isso me faz feliz, elas têm a certeza, sabem já disso, e não sei se reparou, a diferença de idades, é uma luta que eu tenho tido. Já vi aqui muita juventude, pá. Eu fico tão satisfeito, porque eu tenho batalhado sempre nisso, a juventude. Dizem que o livro que perdeu não sei quantos, que a juventude não liga, está aqui, ou esteve aqui. O exemplo que não. Muita juventude, não sei se reparou, se esteve atenta. Muita juventude. Mas isto enche o meu coração, sabe? Pronto, é por isso. Já falou ali sobre o seu livro, portanto não vou estar a pedir porque também temos que deixar um cheirinho para os leitores, mas quer reforçar o apelo para comprarem o seu livro, para o lerem, para o devorarem? Olha, o meu livro, já o disse ali, o meu livro foca, como sempre, eu escolho temas fraturantes que, muito embora seja em ficção, que é o que eu adoro, é ficção, por me permitir várias coisas, eu foco neste livro o amor sempre em primeiro lugar, a adoção em segundo e em terceiro a liberdade. São temas sempre atuais. Se lerem o livro vão verificar, eu até citei que há não sei quanto, há 40 e tal anos atrás já escrevi, há 40 não, há sensivelmente 13 ou 14 anos já escrevi sobre o sul do Líbano, porque eu visito sempre as localidades para oferecer aos meus leitores viagens verdadeiras, porque ler um livro é também viajar. E não precisa sair no sofá, está a viajar. E é isto que me preocupa. Eu tenho que oferecer aos leitores viagens verdadeiras e não ir pesquisar. E até foquei que o único local que eu não fui foi ao sul do Líbano, e transcrevi num livro meu o que está a acontecer agora. Esse livro foi editado em 2000 e não sei o quê, e já acontecia. Portanto, foi o único sítio onde eu não estive, porque tive medo de lá ir, não é? Mas todos, olha, em Portugal, Norte da Europa, Brasil, Amazónia, todos esses sítios, eu vou. Costumo muito ir à Amazónia porque uma viagem má, mas até se eu não fosse à Amazónia, no meu livro Segredos do Confessionário, até eu alguma vez conseguia transcrever o que é aquilo. Andei atrás de Ferreira de Castro, atrás dele não, nos sítios onde ele passou, eu fui até Belém, ele estava em Manaus, escreveu lá e foi até Belém do Pará, e aí foi Seringueiro. Bem, as pessoas já sabem a história dele, mas eu andei por ali para ver, para cheirar. Até se eu não fosse lá, eu não cheirava. As pessoas, o cheiro da Amazónia torna-nos coisinhas assim minúsculas. Eu senti-me uma coisinha muito minúscula. E eu disse, bem, isto é impossível escrever sobre isto. Nem o Ferreira de Castro conseguiu transcrever na realidade o que se passa aqui. Aquela força da água nas cachoeiras, aquela força da água, alguma vez, a pesquisar eu consigo ouvir aquele som das cachoeiras, aquilo é uma brutalidade. Pronto, isto é para dizer que eu quero oferecer aos meus leitores sempre viagens verdadeiras. E assim terminamos
esta entrevista com a palavra amor como palavra de ordem e com uma verdadeira viagem no sofá. Obrigada, Óscar. Obrigado.